Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Lória, sou professora de Química. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de propriedades materiais 2, separação de misturas para ser mais exata. E olha só, antes de eu começar a falar, vamos aos avisos. Temos aulas todas as quartas-feiras às 2 da tarde. Cai um vídeo aqui de aula. Durante a quinta e a sexta também caem vídeos, mas não são de aula, são pequenos trechos, só para você ir memorizando algumas informações. Todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, temos aula ao vivo aqui no canal. Venha participar dessa aula, você vai gostar. E vai aprender bastante, porque você pode até interagir comigo. É só deixar seu comentário lá que eu vejo. E hoje a gente vai falar de separação de misturas. Então, na aula passada, eu vou colocar o card aqui para você chegar e saber qual é. Na aula passada, a gente falamos de propriedades materiais, o que são as propriedades, onde elas interferem, porque elas são importantes. E hoje a gente vai trabalhar como usar essas propriedades, que seriam as separações de mistura. Então, a gente vai se lembrar do conceito de mistura homogênea e mistura heterogênea. E a partir desse conceito, a gente vai fazer a separação de cada uma delas. Toda aula tem um exercício que a gente resolve no final. Então, vale a pena você acompanhar e ir até o final para você fazer esse exercício e consolidar o conhecimento, porque essa é a ideia, tá? Eu venho aqui, explico o conteúdo, no final a gente faz um exercício para consolidar aquilo que a gente viu durante a aula, beleza? Então, hoje, separação de misturas, lembrando o que é mistura homogênea e o que é mistura heterogênea. Então, a mistura homogênea é aquela mistura em que a gente vê, a gente enxerga, a gente percebe uma única coisa, mas sabemos que tem mais de uma coisa ali. A mistura heterogênea, por outro lado, a gente percebe, a gente enxerga, a gente vê mais de uma coisa nitidamente pra gente. Então, dois exemplos de mistura homogênea e mistura heterogênea. A mistura homogênea, por exemplo, é um copo de água com açúcar. Se você não tomar aquela água, você não vai saber que tem açúcar ali dentro. Já a mistura heterogênea, a gente percebe nitidamente que há mais de alguma coisa ali. Por exemplo, um copo de leite com chocolate. Não é homogêneo, gente. Se você prestar atenção e deixar lá seu copo paradinho, aquele chocolate vai para o fundo. Então, a gente tem duas misturas diferentes. Você sabe que tem duas coisas ali, você vê duas coisas ali. O chocolate, você vê o leite. Já na mistura homogênea, nós não temos essa mesma percepção, a gente vê uma coisa só, beleza? Vamos lá então comigo, que a gente vai aprender separação de mistura. Então, lembrando que separação de mistura pode ser homogênea e heterogênea, e a gente separa os tipos de separação a partir dessas informações mesmo, tá? As técnicas usadas, elas são normalmente utilizadas a partir de alguma propriedade do material, seja ela a densidade ou o aspecto físico mesmo, se é sólido ou é líquido, conforme a temperatura que ele está, ou até, inclusive, o ponto de fusão e o ponto de ebulição daqueles materiais. Então, a mistura homogênea, primeira que a gente tem, a mistura pode ser homogênea ou heterogênea. A gente vai ver primeiro as heterogêneas, aquela que a gente sabe que tem duas coisas. Se a mistura for heterogênea e tiver dois líquidos, por exemplo, água e óleo, água e iodo. O iodo é aquele líquido marrom que a gente vai no antisséptico, sabe? A gente vai fazer a separação, por exemplo, a partir da técnica de decantação. A decantação está relacionada à densidade daquele material. Então, o menos denso vai ficar em cima e o mais denso embaixo. Então, a água que é mais densa que o óleo, por exemplo, ela vai ficar embaixo. Isso aqui é um funil de bromo, ou um funil de decantação, ou um funil de separação. Todos esses nomes estão corretos. E o que ele faz? Ele tem uma torneirinha aqui e um orifício que entra o líquido aqui. Você adiciona o líquido aqui dentro, mistura o líquido, fecha a torneira, tampa e espera. Vai decantar, vai ocorrer a separação. Quando a separação acontece, você abre a torneira, tira a tampa, e aí vai escorrer só o primeiro líquido que tem menos densidade. Aí você fecha a torneira e depois colhe o outro. Então, essa é uma técnica muito usada para você coletar todas as amostras, tá? Então, separação de líquido por diferença de densidade, que é a decantação. A partir do funil de separação. Outro processo que a gente usa muito é a filtração. Gente, mas a filtração... Ó, vou dar um exemplo para vocês. Fazer café. Fazer café é uma filtração.
Mas não é só uma filtração. Tem outra técnica ali sendo aplicada, a extração. Então eu pego o pó de café e vou passar água quente. Aquela água quente vai tirar a propriedade do café ali, que vai fazer sair aquele líquido marrom, que é o café que a gente toma. Mas também vai ter o filtro que vai reter o sólido. Então, uma separação de substâncias que estão em estado físico diferente. Por exemplo, uma está sólida e a outra está líquida. Você usa a filtração. É uma técnica muito conhecida, muito usada, a gente usa para várias coisas. Tá? A próxima técnica é a imantação. A imantação, ela precisa de uma propriedade magnética do material. Então, se eu tiver uma porção de sólidos, por exemplo, metais, e esses metais são alumínio e ferro, eu posso separar por imantação. O ferro vai ser atraído pelo ímã e o alumínio não. Então, você vai ter uma separação magnética acontecendo ali, tá? Depende dessa propriedade desse material. Esse material ele tem que ser magnético. Ok? Aí, outra coisa. Essa técnica ela é muito usada em material de reciclagem, em indústria de reciclagem, tá? Outra é a catação, que também é muito utilizada na reciclagem. Chega o material para ser reciclado, eles vão passar por uma esteira. Nessa esteira vão ter pessoas posicionadas e as pessoas vão separar os plásticos dos metais, por exemplo. Elas vão catar, pegar, coletar. Essa é a catação. Quando eu era criança, a gente usava muita catação para escolher feijão, por exemplo, escolher arroz. Antigamente tinha essa prática, né? A gente escolhia o feijão, a gente escolhia o arroz. Hoje a gente não faz mais isso, porque a indústria já faz esse papel pra gente, né? Mas antigamente não, então era muito comum a mãe da gente colocar a gente para escolher feijão que ia cozinhar, que ia ficar de molho para depois cozinhar, né? Essa é a verdade. E aí a gente tem a peneiração. A peneiração está relacionada ao tamanho da partícula. Se a partícula é grande, se a partícula é pequena. É usada em confeitaria, né? Para pegar os finos do arroz e poder enfeitar, né? Um bolo, por exemplo. Mas a peneiração também é usada em várias outras técnicas. Ela é muito... Depende do tamanho do material. Ambas são sólidas, só que uma ela é maior que a outra. A maior vai ficar na peneira e a menor vai passar. Separar terra de pedra, por exemplo. Né? Aí a gente tem também a dissolução fracionada. A dissolução fracionada ela é uma técnica um pouco mais... eu ia falar um pouco mais técnica, mas... né? Ela é uma técnica um pouco mais elaborada, porque ela envolve mais de um processo. Então, se eu tiver, por exemplo, água, areia e sal. O sal e a areia, ambos são sólidos, não é? Se eu tiver só areia e sal, por exemplo, ambos são sólidos. E eu não consigo separar eles pelo tamanho da partícula, porque eles têm tamanho de partículas parecido. Não consigo separar catando, porque eu não consigo coletar aqueles grãos pequenos. Então, o que eu faço? Eu jogo água e dissolvo o sal na água. Quando eu faço isso, eu tiro o sal da areia. Eu fiz uma separação, eu separei o sal da areia. Aí eu filtro, porque a areia, a água e o sal estão em estado físico diferente. Quando eu faço a filtração, a areia vai ficar retida no filtro e a água e o sal vai passar. Entende? Eu dissolvi algo e separei. Quando eu separei, eu pego aquela água e areia e separo por ponto de ebulição. E aí eu vou ter a separação do sal e da água. Eu posso evaporar, por exemplo, a água e ficar só com o sal. Então, isso é uma dissolução fracionada. Eu primeiro separo um para depois separar o outro, por isso que é fracionada, tá? Essa também é uma técnica usada para separar misturas de metais. Então, se tiver uma mistura de um metal num sólido, você vai derreter, você vai aquecer. O que for que tem o ponto de fusão menor, vai derreter primeiro e aí você consegue separar esses metais, tá? A partir da... Não seria uma dissolução fracionada, seria uma fusão fracionada, tá? Vou até escrever isso aqui. Que é uma técnica de separação de metais.
Tudo bem até aqui? Se tiver alguma pergunta, faz aí, tá? E temos as misturas homogêneas. As técnicas de mistura homogênea são diferentes das técnicas das misturas heterogêneas, tá? As misturas homogêneas, elas utilizam... temos 3 técnicas que são bem conhecidas, que é a destilação simples, a fracionada e a cromatografia. A destilação simples, você vai ter, por exemplo, 2 líquidos ou um sólido e um líquido, um sólido dissolvido. Você lembra da água e do sal lá de cima? Então, eu posso separar por destilação simples. O sal tem um ponto de ebulição muito alto e a água tem um ponto de ebulição que a gente conhece, que seria 100 graus Celsius. Então, eu pego essa mistura e aqueço. Só que eu quero essa água. Então, eu vou aplicar um destilador aqui, ó. Ou condensador. Condensação é a mudança de estado, né? Então, aqui depende do ponto de ebulição, e o ponto de ebulição tem que ser distantes. Um deles vai evaporar primeiro. Quando ele entrar no condensador ou no destilador, ele vai passar por... Aqui, ó, tem uma corrente de água entrando e uma corrente de água saindo. Essa água está resfriando esse tubo. E esse gás, ele vai condensar e vai ser coletado aqui nesse Erlenmeyer. Tá? Isso é uma separação, destilação simples, separação de mistura homogênea, e o ponto de ebulição é muito distante. Se for água e sal, o sal vai ficar sólido aqui e a água toda vai evaporar. Se for água e álcool, por exemplo, o álcool vai evaporar primeiro e depois a água. Já ouviu falar de bebida destilada? A bebida destilada, ela passa por esse processo. Então, a concentração de álcool nela é maior. Por que que é maior? Porque ele destila, literalmente. Ele extrai o álcool do líquido, tá? Então, ele consegue determinar em qual concentração de álcool vai ter naquela solução da bebida. Então, a destilação simples é usada nisso. A destilação fracionada, ela já é a técnica utilizada para separar, por exemplo, a mistura do petróleo. A destilação fracionada também é a partir do ponto de ebulição. Só que a evaporação não ocorre numa substância só, ocorre em 2, 3. Vou dar um exemplo para vocês. Por que quando você vai na manicure tem cheiro de acetona? Porque a acetona tem um ponto de ebulição muito baixo. Se eu misturar a acetona com álcool e abrir o frasco e deixar o frasco aberto, o que vai acontecer? Com o tempo, as duas vão evaporar. Porque o ponto de ebulição das duas é baixo e é próximo. Então, para eu separar a acetona do álcool, no caso, eu teria que fazer uma destilação fracionada. É o mesmo processo de cima. A diferença é que antes de chegar no condensador ou no destilador, o que vai acontecer? Ele vai passar por uma dificuldade, que é o que mostra aqui, essa técnica. Então, você está aquecendo aqui, ó, tá aquecendo aqui o petróleo, eles começam a evaporar. Todo mundo evapora junto. Só que olha a dificuldade que é. O gás tem que passar por aqui, vai bater aqui, vai sair por aqui, vai subir, vai bater aqui, vai sair por aqui. É difícil. Então, esse caminho, ele é tortuoso, né? Então, esse caminho sendo difícil, esses gases nem todos conseguem chegar lá em cima. O que vai chegar lá em cima é o que for mais volátil, que tiver o ponto de ebulição menor. Aquele vai chegar, o outro vai ficar. E ele vai retornar para o frasco. Então, a destilação fracionada é isso. Todo mundo evapora. Mas a dificuldade dele chegar até a saída é tão grande que ele acaba ficando no caminho. Que é o que acontece aqui. Então, aqui você tem várias saídas, ó, de gás. Cada saída dessa vai sair conforme a temperatura, ó. 370, 300. Vai depender do quê? Do ponto de ebulição de cada um. Então, quando chega de 370, ele fica. Quando chega no 300, ele fica. Quando chega no 200, ele fica. Então, e assim por diante. Então, essa seria a técnica de separação fracionada. Agora, aqui, ó, ele está falando do ar atmosférico, que também acontece isso. Só que o ar, o que acontece? Você aumenta a pressão, se comprime o gás a uma temperatura muito baixa. Todo mundo vai ficar líquido. O nitrogênio, o oxigênio, mas é interessante você saber essa, porque é o que acontece hoje para fabricar o oxigênio, né? Que foi muito comentado no ano de 2021, principalmente no começo,
por conta da falta de oxigênio nos hospitais, né? Então ele vai comprimir o ar atmosférico, tanto o nitrogênio como o oxigênio vão ficar líquidos, e aí ele vai aquecer bem pouquinho, né? Quando ele aquece no destilador fracionado, que é o mesmo processo desse aqui, um deles vai sair primeiro. Agora eu não lembro qual deles sai primeiro. Eu acho que é o oxigênio. Então um vai conseguir chegar no orifício de cima e o outro vai ficar no orifício de baixo. Então você separa o oxigênio do nitrogênio, que seria esse o processo de separação também fracionada. Também é ebulição. Só que a gente precisa primeiro comprimir eles primeiro. E aí a gente tem a cromatografia de papel. A cromatografia de papel é uma técnica que aparece bastante no vestibular e ela não é tão comum nos livros didáticos, tá? Como que é a cromatografia de papel? A cromatografia de papel ela está relacionada à afinidade química, tá? Então vamos lá. Você tem um papel, literalmente, aí você pinga aqui, por exemplo, uma tinta à base de água ou álcool. E você coloca ela dentro de um frasco com um pouquinho do solvente, seria água ou álcool. Esse solvente ele vai subir pelo papel. Você sabe que isso acontece, ele vai molhando o papel. Quando ele vai molhando o papel, ele vai arrastar aquela tinta. Então, dependendo, aquela tinta é uma mistura. Tem uma tinta amarela, uma tinta azul, tem as cores primárias, né, ali misturada. Então, as cores primárias vão se separar. Por que elas vão se separar? Uma delas vai ter muita afinidade com aquele solvente e vai subir até lá em cima. E outras não, as outras vão ficando no caminho, que é como mostra aqui. Então, por exemplo, o azul chegou até aqui em cima, o rosa não chegou até aqui em cima e o amarelo também não, o magenta, né, no caso. Porque o amarelo tem menos afinidade com esse líquido que está subindo. Então, essa é a técnica da cromatografia de papel, tá? A afinidade química com aquele solvente que está subindo no papel. Agora vamos fazer um exercício. Deixa eu ficar aquecido. Só tem esse, eu acho. É, isso mesmo. Então, esse é um exercício do Enem. Ele é recente, esse Enem, não lembro o ano. Eu nunca coloco o ano, né? Mas eu gosto de trabalhar com os últimos Enems, tá bom? Então, em vista de uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pode observar uma série de processos no beneficiamento. Então, vamos entender os beneficiamentos e ler cada um deles. O A. A cana chega cortada na lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que conduzem para a moema. Antes de ser esmagada para a retirada do caldo, toda a cana é transportada por esteira e passada por um eletroímã. Que tipo de separação precisa de um eletroímã? Uma separação magnética, né? Então, aqui a gente tem separação magnética, a gente vai ter, já podemos eliminar a D e a E. B. Após esmagar-se a cana, o bagaço segue para as caldeiras para gerar vapor e energia para toda a usina. Onde tem um processo de separação aqui? Quando ela vai para a caldeira queimar, não é uma separação, é uma reação química que vai gerar energia. Então, seria aqui no esmagar. Quando eu faço o esmagamento, eu retiro o que ele retira? Ele retira o caldo e vai ficar só o bagaço, não é? Isso é uma extração. E aí a gente já pode eliminar a B também. Aí a C. O caldo primário resultante do esmagamento é passado por filtros. Filtros, filtração, né, gente? Alternativa C. Então, é um exercício bem tranquilo. Você não precisa ser muito especialista em nada. Você saber um pouquinho de separação de mistura já, ó, resolve tudo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, tá bom? Não esqueça de dar um like no meu perfil, no vídeo e se inscrever no canal. Acione o sininho também para você estar sabendo de tudo. Beijo para vocês e até a próxima.